Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma vez aqui com o professor Rafael Castelo Branco para tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. São muitas regras que estão sendo definidas para os trabalhadores se aposentarem. E aqui, você encaminhando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385, você terá a sua resposta para qualquer parte do Brasil. Vamos começar a nossa rodada de perguntas. A primeira dúvida vem da Gilvânia Alves de Itarema. Ela diz, professor Rafael, que a mãe sofre com câncer há mais de 3 anos. É contribuinte da colônia há mais de 7 anos, já fez 3 cirurgias. Todo mês, a mãe da Gilvânia precisa ir à Fortaleza para passar por um médico e tudo isso é um gasto muito grande. Ela já tentou dar entrada em um benefício, fez uma entrevista há 4 meses, mas até agora nada. A Gilvânia pergunta se a mãe tem ou não direito a algum benefício, professor Rafael. Bom dia, Luzenô, bom dia, Lucinha, bom dia a todos os ouvintes. Gilvânia, na realidade, tudo vai depender de 2 comprovações. Primeiro ponto é ela comprovar que está na qualidade segurada como pescadora, né, pela forma que a gente pode deduzir da pergunta. E o segundo ponto é comprovar que essas situações de saúde, que inclusive motivaram essas cirurgias, são situações de fato incapacitantes. São situações que realmente impossibilitam ela de exercer as suas atividades laborativas. Mais uma dúvida agora de Itarema, saindo para Aracati. O José Mari Gerson diz o seguinte: tenho 56 anos de idade, 20 anos de contribuição. Estou recebendo auxílio-doença há 1 ano. Estou afastado por 1 ano pela empresa por conta de uma alergia que eu não consigo trabalhar. Como faço para transformar o auxílio-doença em uma aposentadoria? É possível essa troca, professor Rafael? É possível sim, Luzenô. Na realidade, Mari Gerson, você tem que realmente ficar claro na realização das perícias de que, de fato, a tua incapacidade, ela não é uma incapacidade apenas temporária, que, na realidade, é uma incapacidade que lhe impossibilita de exercer as atividades laborativas de maneira permanente. Então, a depender dos laudos médicos, dos exames e de outros documentos que possam comprovar essa incapacidade total e permanente, sem dúvida, vai sim ter a possibilidade de pedir essa conversão. A gente sai do Ceará e vai ao Mato Grosso, na cidade de Nova Alvorada do Sul. Tem a Ellie com uma angústia que a atormenta. Ela diz que tem 37 anos de idade, é deficiente, tem convulsão e toma remédio controlado. Ela diz que cortaram o benefício, já recorreu e até agora nada. O que ela precisa fazer, professor Rafael, para recuperar o benefício? Se já houve recurso, realmente o ideal é que você aguarde uma decisão definitiva desse recurso administrativo, né? Esse recurso ele deixa de ser apreciado no âmbito da agência do INSS, passa a ser analisado no âmbito das juntas, né? No caso de recurso, e aí você vai ter uma resposta que pode ser pelo deferimento, ou seja, para que seja restabelecido o seu benefício, ou que seja pelo indeferimento, que aí você teria a possibilidade de ir para a via judicial, se fosse o caso. Gilmar, na cidade de Itubiara, Goiás. Tenho 44 anos de idade e sofro de epilepsia e ele quer saber se nessa situação tem direito a ter uma assistência do INSS. No caso, para que você possa ter acesso a um benefício previdenciário, ou seja, benefício da Previdência, você tem que necessariamente, Gilmar, ter contribuído para a Previdência, estar na qualidade de segurado. E tem que ter também comprovações de que essa epilepsia, ela se apresenta como uma doença de fato incapacitante. Fora isso, fora dessas condições, a única possibilidade que você teria era de ter um benefício assistencial, chamado BPC ou LOAS, mas aí também teria que preencher requisitos de renda. Joel, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Fiz uma cirurgia no joelho e recebi o benefício auxílio acidente de trabalho e ainda estou com o joelho que me impossibilita para o trabalho. O que eu preciso fazer nesse momento? Você pode, caso o benefício ainda esteja ativo, você pode pedir uma prorrogação desse benefício, né? Então, você tem a condição de, tendo laudos atualizados, dizendo que o benefício está próximo a ser cessado, ter a possibilidade de passar por uma nova perícia e tentar ampliar esse prazo, né? Caso o benefício já tenha sido cessado, realmente você pode vir a analisar a possibilidade de entrar com um novo requerimento, alegando a sua incapacidade para o trabalho. Chegaram outras mensagens de estados do Brasil inteiro, como, por exemplo, do Divino, em Goiás. Ele diz, professor
professor Rafael, que é aposentado por invalidez, só que tem carteira de trabalho. Com essa nova reforma, irei precisar fazer uma nova perícia? Pergunta o Divino. Divino, na realidade, sim. Né? Na verdade, não por conta da reforma, mas em decorrência do que a gente chama da Operação Pente Fino, que tem convidado todos aqueles que obtiveram benefícios por incapacidade, no seu caso, a aposentadoria por invalidez, a fazer novas perícias. Daí a importância de você ter laudos atualizados, documentos médicos que comprovem o seu estado de saúde, para que quando você vier a ser chamado, você tenha como comprovar a permanência dessa incapacidade. Dona Rosa Nunes nos acompanha no interior de Pernambuco pela internet. Tenho 60 anos de idade e 22 anos de contribuição. Eu quero saber qual é o momento para dar entrada na minha aposentadoria. Já está na hora, professor Rafael? Você já tem condição, sim, Rosa, tendo em vista que você já tem a idade mínima para aposentar-se, mesmo que você seja, de fato, uma trabalhadora urbana, né, e você já tem também o tempo mínimo, chamado tempo de carência para aposentadoria. Então, caso você queira, hoje você tem sim condição já de requerer a sua aposentadoria por idade. Mais uma pergunta que vem também agora do estado de Minas Gerais, professor Rafael Castelo Branco, e outra abordagem também na área da saúde. O Cordiolino, do interior de Minas Gerais, diz que sofre com problemas de chagas e pressão alta e tem 16 anos de contribuição. Com essas condições, ele pode dar entrada no pedido de algum auxílio? No caso ele tem 16 anos, Cordiolino, de contribuição, se ficar comprovado que essa situação dessa doença de Chagas ou as repercussões que ela pode produzir, elas, na verdade, lhe impossibilitam de exercer as atividades laborativas, você pode sim dar entrada no auxílio-doença, vai ser submetido a uma perícia e, em sendo constatada essa condição, sem dúvida, vai ter acesso ao benefício previdenciário. O Cornélio Castro, no interior da Bahia, faz o seguinte relato, professor Rafael. Tenho mais de 15 anos de imposto territorial pago e fiquei viúvo. Tenho certidão de óbito, de casamento, pois estava separado da minha esposa e um dos filhos não me dar os documentos pessoais dela. Eu queria saber se tem como eu conseguir o benefício sem esses documentos, como RG e CPF. É possível? Na realidade, você vai fazer esse requerimento, né, da certidão de... Você vai fazer esse requerimento da pensão por morte. O INSS, ele certamente vai abrir o que a gente chama de exigência, mas até por um documento chamado IN 102, o INSS não vai poder negar esse benefício pelo não cumprimento da exigência, que é a apresentação desse RG e CPF. Ele vai ter que analisar com base nos documentos que estejam contidos nos autos. Caso o benefício seja indeferido, ou seja, não seja negado, não seja concedido, você pode apresentar ou um recurso na esfera administrativa ou até mesmo na justiça comprovar realmente o seu direito. Professor Rafael Castelo Branco, nós fizemos uma rodada com perguntas que chegaram de outros estados, de outras cidades brasileiras, porque fazemos o alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria a partir de Fortaleza, e nós temos hoje uma linguagem que é universal dentro do Brasil sobre as dúvidas sobre a área previdenciária. A pergunta que vem do interior de Minas Gerais, de São Paulo, de Mato Grosso, serve também como resposta a muitos dos nossos ouvintes internautas que se encontram no interior do Ceará, na Grande Fortaleza e em outras cidades da região Nordeste ou de outras regiões do país. Ou seja, a linguagem, a resposta para você, ouvinte, internauta em qualquer parte do Brasil, é a mesma. Nós temos hoje regras nacionais sendo definidas para a concessão de benefícios previdenciários e todos esses sistemas na área da Previdência Social, quando abordados, servem na resposta para quem estiver em qualquer cidade brasileira. Voltamos ao Ceará. Angélica, em Russas, sofre com lúpus e quer saber se tem direito a algum benefício junto ao INSS. Tudo depende, Angélica, na verdade, de duas condições. Primeiro, a questão da qualidade segurada, ou seja, você está realmente protegido, está contribuindo para a Previdência Social. E dois, o segundo ponto, que é a comprovação da incapacidade. O fato de você ter lúpus por si só não é capaz de realmente já lhe dar a certeza do acesso a esse benefício. Tudo depende, na verdade, da situação, das repercussões que essa doença pode ter no seu dia a dia de labor. E quem é diabético na condição definida como crônica, professor Rafael, tem direito a receber algum auxílio do INSS? Essa dúvida é do Evilásio, que se encontra no interior do Ceará.
Isso. Há casos que sim, né? Até porque a gente sabe que, a depender do grau de manifestação dessa doença, ela de fato pode apresentar esses impedimentos a longo prazo. Eu sempre costumo dizer, Luzenor, que na realidade o que vai determinar a concessão ou não do benefício não é a doença em si, não é a enfermidade, mas sim as manifestações que essa doença pode ter no dia a dia laboral daquele segurado. Você pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. E aqui você recebe a resposta na ponta da língua. Raimundo Nonato está em Targinos, no interior de Canindé. Ele é deficiente e recebe o LOAS. E quer saber se no futuro vai ter problema para a aposentadoria dele. Na realidade, o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, é concedido àquele que não está, em geral, na qualidade de segurado no INSS. Ou seja, provavelmente, Raimundo, você não está contribuindo para a Previdência. E isso pode sim vir a ter repercussões no futuro, porque para que você possa se aposentar, você vai ter que ter comprovados, pelo menos nas regras atuais, 15 anos, ou seja, 180 meses de contribuição. Se você não contribui, você pode sim ter dificuldade de se aposentar no futuro. Professor Rafael, a Ivaneide em Horizonte tem problemas de saúde e foi afastada do trabalho. Ela diz que recebeu mais de um ano um benefício, mas o benefício foi cortado pelo INSS. E diz que fez uma perícia e novamente o benefício foi negado. Porém, a Justiça liberou para ela receber um auxílio e ela quer saber o que deve fazer para garantir esse dinheiro mensal. Primeiro ponto é o cumprimento dessa decisão do juiz. As decisões que são dadas pelo Poder Judiciário, elas devem ser cumpridas. O INSS geralmente dispõe de um prazo de 30 dias para o cumprimento dessa decisão. Então é importante, Ivaneide, que você esteja em contato direto com o seu advogado e verificar também o prazo que foi concedido pelo juiz, para que, eventualmente, se você chegar próximo ao momento de que esse prazo venha realmente a ser extinto e você permanecer incapacitado, você possa entrar com pedido de prorrogação. Zé Rosa, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Trabalho na prefeitura há 25 anos e já trabalhei 5 anos como agricultor e tenho 45 anos de idade. Gostaria de saber como faço para dar entrada na minha aposentadoria. Pelo tempo aí, soma 30 anos de contribuição. Zé, na realidade, como você trabalha na prefeitura, eu acredito que de João Pessoa, pela pergunta, né? Na realidade, provavelmente você contribui para um regime próprio dos servidores municipais do seu município. Então, eles têm, na verdade, você tem regras bem específicas. Em geral, pela nossa experiência, os regimes próprios, eles exigem, em geral, pelo menos 35 anos de contribuição. Acredito eu que deve ser o caso de João Pessoa, que tem regras particulares. Então, a nossa sugestão é que você possa se dirigir ao setor pessoal da prefeitura e aí realmente verificar quanto tempo, né, você realmente tem que contribuir nesse regime próprio e, a partir daí, tentar fazer o que a gente chama de averbação. Pegar o tempo que você contribuiu para o INSS e levar realmente para esse regime próprio. Professor Rafael, e no caso de quem trabalha na prefeitura, mas contribui para o INSS? Nesse caso, as regras são diferentes dessa que você acaba de expor em relação ao José Rosa da Paraíba? Exatamente, porque no caso do INSS, caso você contribua para um regime geral, José Rosa, seria 25 anos de trabalho como segurado empregado, mais 5 anos que aí você teria que comprovar por várias provas de que de fato você foi segurado especial. Então, somando esse período, daria os 30 anos, ainda não é o tempo suficiente para que você possa se aposentar. Dúvida do Leonardo, no interior de Minas Gerais. Tenho 61 anos de idade, 23 anos de contribuição e 4 anos como microempreendedor. E tenho lesões nas pernas que me atrapalham muito a trabalhar em obra da construção civil. Quero saber se eu posso dar entrada no pedido de auxílio-doença. Pode sim, Leonardo. E aí a orientação que a gente lhe passa é que você possa inicialmente ir até um médico, né, possa pegar comprovações de que essas situações essas lesões, elas realmente lhe incapacitam para o trabalho. Então, pelo tempo de contribuição que você já tem, a idade, tudo isso vai ser levado em consideração na perícia para que você possa realmente ter acesso ou a um auxílio-doença ou, quem sabe, até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Narcélio em Assaré.
Moro em Assaré, interior do Ceará, tenho 53 anos de idade, abri uma firma em 1996 e até o momento não fiz nenhuma contribuição. O que devo fazer para conseguir uma aposentadoria? Na realidade, Nacélio, é fundamental que você faça essas contribuições. O simples fato de você ter aberto, né, uma firma, uma empresa ou ter feito a inscrição junto à autarquia previdenciária, o INSS, ela não é suficiente para que você tenha aquele período contributivo considerado. Então, o fundamental aí é que você possa iniciar suas contribuições para que você possa ter acesso futuramente a uma aposentadoria. Nesse caso do Nacélio, professor Rafael, que está com 53 anos de idade, ele perdeu 23 anos de contribuição, porque se calcularmos entre 1996 e 2019, nós vamos ter aí 23 anos que o Nacélio já poderia ter contribuído e somado todo esse tempo. E com 53 anos de idade, ele precisa contribuir para garantir pelo menos a aposentadoria aos 65 anos de idade, desde que tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Muito bom, Luzenor, exatamente. Elielda em Ibiapina, região da Ibiapaba. Sou autônoma e, no momento, devido a problemas de saúde, não posso trabalhar na agricultura. Contribuí com o sindicato até o ano de 2017. Pretendo começar a contribuir com o INSS. Como fica a situação da minha aposentadoria? Consigo ou não me aposentar? Na realidade, para que você possa aposentar-se, Elielda, independente de ser na agricultura ou sendo como urbana, você tem que ter comprovações de pelo menos 15 anos, ou seja, 180 meses de contribuição, de vinculação a esse sistema de previdência, né? Então, você pode sim se dirigir até o INSS, fazer a sua inscrição. Inclusive, tem a possibilidade hoje, Luzenor, e a gente sempre tem batido aqui no Alerta Geral, de realmente você se inscrever como segurado facultativo, uma dona de casa, um estudante, né? Então, mesmo você que não exerce atividade remunerada, você tem condição, sim, de realmente se filiar à Previdência e, quem sabe, mais à frente ter acesso a uma aposentadoria. Mais uma dúvida na Grande Sobral. Abílio Costa tem 36 anos de contribuição e 58 anos de idade. Já dá para dar entrada na aposentadoria, professor Rafael? Você tem uma boa notícia para ele? Pelas contas aqui, 94 anos, a soma do tempo de contribuição com a idade. Na realidade, Abílio, boa notícia é que você já tem, sim, condição de aposentar-se nas regras atuais, né? A chamada aposentadoria por tempo de contribuição, em razão de você ter 36 anos, ou seja, você já tem mais de 35 anos de contribuição. Agora, tem um detalhe aqui que é muito importante, o Luzenor trouxe já na própria pergunta, que nas regras atuais, se você eventualmente trabalhar, contribuir por mais um ano, você ganharia mais um ano de contribuição, ou seja, 37, com mais um ano de idade, 59, e aí você teria a possibilidade de atingir os 96 pontos para que possa aposentar-se de maneira integral. Com essa idade, 58 anos de idade, o Abílio não sofrerá nada de pedágio em relação às novas regras da aposentadoria que estão sendo aprovadas. Isso porque, na realidade, você já tem, Abílio, o seu direito à aposentadoria. Então, independente da reforma vir ou não a ser concretizada, você já tem condição realmente de aposentar-se. Me chamo Maria do Socorro, tenho 16 anos e 4 meses de contribuição. Trabalhei por 9 anos como atendente de consultório dentário. Em dezembro, completo 57 anos de idade. Gostaria de saber como posso fazer para me aposentar. A pergunta é da dona Maria do Socorro, em Aracati. Bom, Maria, na realidade você vai ter condição de aposentar-se a partir do momento que completar os 60 anos de idade. Você já tem, pelo seu histórico contributivo, preenchido o requisito do que a gente chama de carência, que são 180 meses. Então, você completando 60 anos de idade, no caso como segurado urbano, você tem condição de obter uma aposentadoria por idade urbana. Professor Rafael, a dona Maria do Socorro tem algum benefício do ponto de vista da insalubridade, no caso que ela tenha trabalhado, o trabalhador, durante 9 anos como atendente em consultório dentário? Poderia sim, Luzenor. Agora tudo depende, Maria, da sua comprovação de exposição a agentes nocivos. A gente sabe que organizações, né, espaços ligados à saúde, né, trabalho, por exemplo, do dentista, do médico, né, esses espaços, eventualmente você pode estar exposta a agentes nocivos. Então, a sugestão é que você possa buscar um documento chamado PPP, né, junto ao seu empregador, para que possa comprovar esse período como especial e ter acesso a mais tempo de contribuição, no que a gente chama de conversão. Mande a sua pergunta de qualquer parte do Brasil para o nosso WhatsApp 085
98940-2385. Teremos o maior prazer em responder a sua dúvida. Afinal, o compromisso do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é levar para você, ouvinte, internauta, uma informação segura que o tranquilize no pedido dos benefícios junto ao INSS. Erivaldo está em Paramoti. Há 1 ano consegui o benefício do BPC, pois sou deficiente visual, mas o meu benefício foi suspenso. Já liguei para o 135 e contei minha situação. Eles me informaram que o meu caso estava em análise, mas até agora não resolveram nada. Essa é minha única fonte de renda. O que devo fazer? Qual é o conselho, professor Rafael, para o Erivaldo em Paramoti? Na realidade, Erivaldo, essa demora do INSS na análise de requerimentos é uma questão nacional. Então, a gente tem notado, Gui, eu sempre tenho batido, alguns esforços no sentido do INSS tentar regularizar essa situação, inclusive nos últimos dias, até a gente conversando com outros colegas professores, a gente realmente verificando que tem melhorado um pouco em relação a alguns meses atrás. Então, assim, a sugestão é que você possa aguardar uma decisão final do INSS, até porque se for mantido o benefício, for visto que realmente você tem direito, certamente você vai receber todo esse retroativo, ou seja, esse período que eventualmente você está sem receber. Caso você queira, também tem a possibilidade de você, por meio de um advogado ou de um defensor público, buscar o judiciário para tentar ter uma resposta que você não teve até então. Professor Rafael Castelo Branco, nesse momento eu tenho um sentimento de inquietação com essa pergunta do Erivaldo e devolvo para você com outro questionamento. Como pode o INSS suspender um benefício de uma pessoa que é deficiente visual e não tem condições para trabalhar e tem como única fonte de renda esse benefício de prestação continuada? Onde o que? Falta sensibilidade? O que é que tem aqui de irregular ou de ilegal que justifique a suspensão de um benefício numa situação dessa do Erivaldo, como também acontece com outras pessoas que são deficientes visuais? Com várias pessoas, na realidade. Bom, na verdade, Luzenor e Erivaldo, o benefício de prestação continuada, ele tem os 2 requisitos. O requisito da deficiência, o que a gente chama de impedimento de longo prazo, então tem que ficar comprovado que realmente aquela situação de deficiência é uma situação que gera esses impedimentos. E 2, a questão dos critérios de renda. Se eventualmente o governo ele tem, eu digo o governo, mas na verdade a autarquia previdenciária, o INSS, tem a ciência de que houve uma mudança do quadro de renda, são 2 situações em que eventualmente o benefício pode ser cessado. No seu caso em particular, Erivaldo, é bom verificar se essa suspensão se deu pelo critério de renda ou se pelo critério da deficiência. E a partir, no caso dessa perícia que você já realizou e está esperando somente o resultado, você vai ter uma resposta do restabelecimento ou não desse benefício. Você que está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pela FM 104.3 na Grande Fortaleza, ou por uma das 34 emissoras que nos retransmitem no interior do Ceará, ou também pelas redes sociais, pela internet, você tem tapete vermelho estendido para mandar a sua mensagem. Escreva um texto em poucas linhas para o nosso WhatsApp 085-98940-2385 e aqui você terá respostas na área da Previdência Social. Pedro Paula, em Nova Russas, tem a seguinte dúvida: como fica a situação de um trabalhador na iniciativa privada que vai ingressar no serviço público? Bom, na realidade, eu acredito que com a questão da reforma da Previdência, que ele tem perguntado, Pedro, vai permanecer da forma como está. Hoje você tem a possibilidade de compensação de inter-regimes. Então, aquela pessoa que inicia suas contribuições no regime geral e, eventualmente, venha a ser aprovado a um concurso público e passa a contribuir para um regime próprio, ele tem a possibilidade de pegar o que a gente chama de CTC, que é a certidão de tempo de contribuição do regime geral, e levar, por exemplo, para que aquele período seja averbado, que é a expressão que a gente utiliza na prática, no regime próprio. Então, com a reforma da Previdência, essa situação ela vai permanecer da mesma forma. Os regimes eles vão continuar se intercomunicando. Dona Ednete, em Umirim, sou professora, tenho 38 anos de contribuição e 58 anos de idade. Gosto muito do meu trabalho e pretendo continuar trabalhando até quando puder. Quero saber até quando eu posso continuar trabalhando.
tem um limite para que o INSS ampare a minha aposentadoria? Não, na realidade não, Ednet. Você pode continuar trabalhando de maneira indefinida, né? Inclusive, mesmo que você venha a aposentar-se e você permanecer, vamos dizer assim, trabalhando, a tendência, você vai continuar contribuindo para a Previdência. Todo aquele brasileiro ou brasileira que exerce atividade remunerada, independente dessa atividade, em geral, ele fica vinculado, ele é o que a gente chama de segurado obrigatório da Previdência Social. Então, pode continuar trabalhando e, certamente, você não vai ter uma limitação quanto a isso, até porque o direito ao trabalho é um direito, né? E aí você não pode ter o seu direito limitado por qualquer legislação. Dona Ednete em Umirim, quero parabenizá-la por duas razões. Primeiro, é que a senhora, aos 58 anos de idade, tem 38 anos de contribuição, fez direitinho, professor Rafael Castelo Branco, o dever de casa para, quando chegar na idade certa, pedir a aposentadoria. E o outro motivo desses parabéns, dona Ednete, é pela sua vocação, pela sua dedicação. Na semana que comemoramos o Dia dos Professores, profissionais tão maltratados em todo o Brasil, incompreendidos muitas vezes, a senhora diz que aos 58 anos de idade, com 38 anos de contribuição, pronta para se aposentar, continua querendo estar na sala de aula. Parabéns, dona Ednete. Aurinete em Apuiarés, convivo com um rapaz que é agricultor. Muitos dizem que ele não tem direito a receber a aposentadoria no futuro. Ele tem 48 anos de idade. O que ele deve fazer para poder se aposentar? Nas regras atuais, Aurinete, ter comprovação de que, de fato, ele é segurado especial. Então, é interessante que ele possa guardar todas essas comprovações, documentos da terra onde planta, certificado de participação em programas do governo, insumos agrícolas, enfim, tudo que ele puder realmente guardar de comprovação, realmente vai ser suficiente, vai ser importante para que ele possa aposentar-se a partir do momento que ele fechar os 60 anos de idade. Professor Rafael, e se o companheiro da Aurinete não tiver nem um dia de contribuição para o INSS aos 48 anos de idade, ainda vale a pena contribuir, começar do zero? Vale a pena sim, porque na realidade, para aqueles que não iniciaram ainda as suas contribuições, para que eles possam aposentar-se, tem que ter pelo menos 180 meses, que são justamente os 15 anos. Então, mesmo com 48 anos de idade, ele pode eventualmente vir a contribuir para o INSS, quer seja como segurado especial, no caso o agricultor, ou até mesmo como segurado urbano, no caso um trabalhador da cidade. E é bom, Aurinete, ouvintes, internautas, vocês ficarem atentos, porque hoje nós temos regras inalteradas para quem está trabalhando na agricultura, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, poderemos ter uma nova reforma previdenciária que irá mexer com os direitos previdenciários de quem trabalha na agricultura. Daí a importância de quem está nesse perfil de 40, 48 anos de idade, nunca contribuiu, ainda há tempo para começar. Dúvida da Maria em Guaraciaba do Norte. Me chamo Maria, tenho 31 anos de idade e tenho 5 anos de carteira assinada. Saí do meu trabalho por causa do meu filho que tem retardo mental e paralisia cerebral. Eu recebo loas do meu filho, mas gostaria de saber se posso me aposentar. Como deu para contribuir, para conseguir minha aposentadoria? Ou como eu posso conseguir a minha aposentadoria? Eu queria saber, posso me aposentar? Para que você possa realmente aposentar-se, você vai ter que ter o tempo de contribuição suficiente para a obtenção desse benefício, né? Então, o fato do seu filho receber o BPC não necessariamente apresenta qualquer tipo de impedimento para que você realmente possa futuramente ter acesso à aposentadoria. A sugestão que a gente lhe dá é que você permaneça contribuindo para que futuramente você atenda aos requisitos e a obtenção desse benefício. Pergunta do Itamar em Jacurutu, Canindé, e o professor Rafael Castelo Branco já preparou a resposta para você, Itamar. Ele diz o seguinte: minha mãe é viúva e recebe a pensão por morte. Ela trabalhou como agricultora e já preencheu os requisitos para se aposentar. Porém, quando ela deu entrada no INSS, o pedido de aposentadoria foi negado. Gostaria de saber se o fato da minha mãe receber a pensão faz com que ela não possa receber a aposentadoria. Tem alguma incompatibilidade, professor Rafael? De jeito nenhum. Na verdade, não há nenhuma restrição de acumulação dessa pensão por morte com realmente a aposentadoria. Então, se ela preenche todos os requisitos para aposentar-se,
nas regras atuais, ela vai ter sim acesso a esse benefício, independente realmente da obtenção ou não da pensão por morte que ela já possui. Socorro está na cidade de Russas, diz que a filha recebe o BPC há 3 anos. Agora a filha vai passar pela perícia. Ela tem preocupação e pergunta se esse benefício pode ou não ser cortado. Pode. Na realidade, o benefício de prestação continuada, o BPC, também conhecido como LOAS ou como amparo social, ele é um benefício de natureza precária. Ou seja, se eventualmente ela faz a perícia e é comprovado que ela não faz jus mais ao benefício, sem dúvida o benefício pode sim ser cortado. Preocupação do Chiquinho em Aracoiaba, na região do Maciço do Baturité. Ele disse que assinou a carteira há alguns anos, mas não foi algo tão frequente e em alguns momentos pediu baixa na carteira. E ele quer saber, professor Rafael, se pode contribuir correspondente a esses intervalos que ele tinha a carteira após dar a baixa. Isso é possível? É possível desde que, Chiquinho, você comprove que durante esse período que você eventualmente não contribuiu na época, você exercia sim atividade remunerada, certo? Então, fica condicionada essa sua contribuição desde que você comprove que essa questão do exercício da atividade remunerada. É óbvio. Mas quando ele tem a atividade remunerada, professor Rafael, automaticamente é para ser recolhida a contribuição para o INSS. Sem dúvida. Agora, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, quando essa atividade remunerada é exercida na modalidade de contribuinte individual, que é aquele cidadão que deve contribuir mensalmente no carnê, muitas vezes esse profissional ele acaba não recolhendo. É o caso, por exemplo, de profissionais liberais, médicos, contadores, advogados e outras profissões, em que muitas vezes, mesmo você exercendo a atividade remunerada, eventualmente você pode estar não contribuindo para a Previdência. Graça, em Acopiara, tenho 50 anos de idade e pago a Associação de Moradores há 25 anos. Sou asmática e uso remédios diariamente. Posso receber algum benefício? Professor Rafael, é a primeira pergunta que chega ao alerta geral sobre alguma pessoa que contribui para a Associação de Moradores. Na realidade, essa contribuição à Associação de Moradores, ela, em geral, ela não é uma contribuição previdenciária, né? Então, para que você possa, Graça, ter acesso a um benefício da Previdência Social, você tem que necessariamente estar contribuindo para a Previdência. Então, a minha sugestão é que você possa entrar em contato com o 135, que é o Alô Previdência, ou até mesmo possa, por meio do Meu INSS, que é uma ferramenta no site da Previdência, ter acesso ao seu extrato previdenciário, que a gente chama na prática de extrato do CNIS, para que, se você tiver realmente contribuições previdenciárias durante o período, você possa sim vir a requerer algum benefício previdenciário. Fora dessa condição, se você não contribui para a Previdência, você não vai ter acesso, por exemplo, ao auxílio-doença, como você perguntou. Professor Rafael, a dona Maria Risolene da Conceição mora em Tianguá, é agricultora e completou 55 anos de idade. Deu entrada no período de aposentadoria, mas disseram no INSS que ela não tem prova suficiente, que faltam 4 anos para que seja garantida a aposentadoria. Ela quer saber o que deve fazer com essa informação do INSS. Você pode, Rosilene, se você tiver provas de que exerceu realmente esse trabalho por 15 anos, por 180 meses, você pode recorrer administrativamente um recurso que a gente chama de recurso ordinário no âmbito do próprio INSS, ou você pode, eventualmente, por meio de um advogado da sua confiança ou um defensor público aí da sua cidade, vir a acessar o judiciário para tentar comprovar na justiça esse período que o INSS alega que está faltando. Mande a sua dúvida, a sua pergunta com texto curto dizendo em que cidade você se encontra para o nosso WhatsApp 085 989 40 2385. Dúvida do Lúcio, bem parecida com aquela pergunta respondida pelo professor Rafael, que foi feita pela Socorro em Russas. O Lúcio está em Juazeiro do Norte, diz que recebe o LOAS há 3 anos, mas ainda não foi chamado para fazer uma perícia. E ele tem dúvida e quer saber, professor, se o benefício pode ser suspenso ou cortado. Isso, na verdade, Lúcio, o BPC, ele pode a qualquer momento você vir a ser chamado, né, a realizar novas perícias, não só a perícia médica, mas também a perícia social, certo? Então, no ato de realização dessa perícia, se for constatado o não preenchimento dos requisitos, você pode sim ter o benefício suspenso, tá? Então é importante que você esteja sempre atento, esteja sempre com os dados atualizados junto ao INSS, para que caso você venha a ser chamado, você tenha como comprovar o seu direito ao benefício.
Professor Rafael, a Dona Maria de Fátima está na localidade de Brejo Grande, no interior do Ceará. Não cita o município aqui nessa pergunta, mas vai à pergunta. Ela diz que recebe uma pensão no valor de 2 salários mínimos e quer saber se também pode receber a aposentadoria rural. Pode sim. Agora tem que comprovar, Maria, o atendimento aos critérios da aposentadoria rural. No caso da mulher, 55 anos de idade e o e o tempo de contribuição, ou seja, o tempo de exercício de labor rural de pelo menos 180 meses. Zélia, em Canindé, tenho 58 anos de idade e 16 anos de contribuição. Vou dar entrada na minha aposentadoria. Essas novas regras interferem no meu pedido? Dê uma boa resposta para a Zélia, professor Rafael. Na realidade, Zélia, para que você possa se aposentar nas regras atuais, você teria que ter pelo menos 60 anos de idade, né? E os 15 anos de contribuição, que você, na verdade, já tem uns 16. Então, nas regras atuais, você se aposenta com 60 anos. Caso as novas regras sejam aprovadas nos termos em que estão colocados, provavelmente você vai entrar no que a gente chama de regra de transição, né? Então, com 58 anos de idade, professor Rafael, a Zélia vai ter que cumprir regra de transição? Sem dúvida. No caso, a mulher, a partir dos 45, ela teria que cumprir essas regras de transição. Essas regras ainda estão em discussão realmente no Senado, mas a tendência muito forte é que você realmente tenha que aguardar essa idade de 60 anos para ter acesso à aposentadoria. Dona Maria, no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza. Sou diarista e no momento estou com 2 hérnias de disco. Sinto dores na coluna e não consigo exercer o meu trabalho. Contribuo para o INSS há 7 anos e tenho laudos e exames que comprovam a minha situação. Eu tenho direito a receber algum benefício? Se você tem comprovações, né, de que contribui realmente para o INSS há 7 anos e que essa situação que você mencionou, ela é de fato incapacitante, porque o importante para a obtenção desse benefício é a comprovação da incapacidade. Se de fato fica comprovado isso, você tem sim direito a obter ou a um auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez, a depender do que for aferido na perícia médica lá no INSS. Dona Maria Antônia, em Groaíras, diz o seguinte: meu filho recebia uma pensão por morte, da qual eu era procuradora. Em novembro, ele completou 21 anos de idade e o benefício foi cessado. Dei entrada na justiça para voltar a receber a pensão. Apresentei todas as provas pedidas e já faz 120 dias desde a audiência. Por que tanta demora? O que devo fazer? Realmente tem que aguardar, Maria, porque o processo judicial, de uma forma geral, ele tem várias possibilidades. Geralmente os juízes, né, eles abrem prazos para as partes se manifestarem, tem a própria demora do judiciário na análise, né, apurada dos fatos. Então, a sugestão é que você possa aguardar e possa estar sempre em contato com o seu advogado ou o defensor público do caso, para que você esteja sempre atualizada e tenha a informação de fato mais concreta acerca do seu processo. Professor Rafael Castelo Branco, no caso da Dona Maria Antônia, que tem situações semelhantes no Brasil inteiro, quando os filhos se tornam maiores de idade, a pensão pode ser requerida para a mãe, nesse caso aqui? Pode sim, desde que comprove, no caso da Dona Maria Antônia, de que de fato ela preenche as condições de dependência, né? Ou seja, que de fato ela é uma esposa, né? O que a gente chama de cônjuge, ou eventualmente é uma companheira, ou seja, tem uma união estável. Então, ela comprovando essas condições, ela pode sim vir a requerer uma pensão por morte de um falecido segurado. Vanderlan, em Capistrano, tenho 54 anos de idade e 20 anos de contribuição. No momento estou desempregado e sem contribuir. Se minha situação permanecer assim, quando eu completar 65 anos de idade, terei direito à aposentadoria? Terá sim, Vanderlan. É o que a gente chama da aposentadoria por idade, né, urbana. Então, você com 65 anos de idade, você já tem os 20 anos de contribuição, que na verdade são necessários apenas 15, você tem sim condição de obter o benefício de aposentadoria urbana por idade. João Alves, em Icó, dei entrada no meu pedido de aposentadoria em maio deste ano. Tenho 65 anos de idade e apenas 15 anos de contribuição.
Entrei com o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, mas o benefício foi negado. Gostaria de saber como devo fazer o pedido. Já posso me aposentar? O João volta ao alerta geral porque não ficou satisfeito com a resposta dada para ele nos programas anteriores, professor Rafael. Na realidade, João, para que você possa ter acesso realmente à aposentadoria, que aí no caso não é nem por tempo de contribuição, mas uma aposentadoria rural, né, perdão, aposentadoria por idade, né, urbana, você tem que, na realidade, comprovar pelo menos esses 15 anos de contribuição, que são 180 meses. Provavelmente, pelas informações que você passa na pergunta, eu acredito que algum dos períodos dentro desses 15 anos de contribuição que você está mencionando, ele não foi contabilizado pelo INSS. Qual a nossa sugestão é que você possa verificar o motivo pelo qual foi negado. Acredito eu que deve ser pela ausência do cumprimento da carência, né? Se for essa questão, ou seja, tem um período que não esteja contabilizado, você tem que fazer constar esse período ou na esfera administrativa, ou se for realmente impossível na esfera administrativa, que você possa buscar judicialmente, tá bom? Então, o fato é que, se você tem 65 anos de idade, você tem 180 contribuições no seu histórico, o benefício era para ter sido realmente concedido. Então, tem que verificar o porquê dessa não concessão. Francisca, em Novo Oriente. Professor Rafael, quero atenção para essa pergunta, que é um pouco longa, mas vale a pena ser feita, porque a dona Francisca anda angustiada. Ela diz o seguinte: trabalho como cuidadora de uma criança com autismo. Tenho hérnia de disco na coluna cervical e bico de papagaio. Quero saber se tenho direito ao auxílio-doença. Mas faltam apenas 10 meses para eu completar 30 anos de contribuição. E um agente administrativo da Prefeitura Municipal me informou que se eu ganhar 2 ou 3 meses de auxílio, não irá contar esses meses na minha contribuição. Isso é verdade? Já que só faltam 10 meses para eu dar entrada na minha aposentadoria, eu vou perder esses meses? Muito boa pergunta, Francisca. Na realidade é o seguinte: o período em que você está em gozo de benefício por incapacidade, desde que ele esteja intercalado por 2 períodos contributivos, ou seja, você contribui para a Previdência, passa um tempo recebendo um auxílio-doença, 2, 3 meses, como você mencionou na pergunta, e você tem mais um período de contribuição, ou seja, mais algumas contribuições, esse período ele é considerado, sim, como período contributivo, certo? É um entendimento já solidificado. Então, se eventualmente você vier a ter acesso a um benefício previdenciário de auxílio-doença por 3 meses e você novamente voltar a contribuir, eu corrigindo realmente essa informação que foi passada para você, realmente esse período é sim contabilizado como período de contribuição. Você não vai ser prejudicada por conta disso. Quero convidar o professor Rafael Castelo Branco para a gente acelerar aqui nas respostas, porque são muitas perguntas, como a do Assis Reis em Palmirim, que tem 63 anos de idade e 23 anos de contribuição. Ele diz que está há 5 anos recebendo 2 salários mínimos e quer saber se, quando pedir a aposentadoria, vai receber como aposentadoria o equivalente ao valor que ele ganha hoje na ativa. Provavelmente não, Assis. Por quê? Porque, na verdade, nas regras atuais, para que quando você tiver 65 anos de idade, você vai receber 70% da sua média de contribuição, ou seja, todas as contribuições, as 80% maiores contribuições de julho de 94 para cá, elas serão contabilizadas, seu histórico contributivo. Mas no caso, 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, assim, de uma forma simplificada, até por questão de tempo, você vai ter um valor próximo à média integral do que você realmente contribuiu, mas que não é, de fato, em sua integralidade. Rafael, xará do nosso professor em Fortaleza. Minha mãe mora em Cascavel, ela já está há 4 anos aposentada, mas até agora não recebeu nada. Já entramos na justiça, porém o INSS recorreu. O advogado disse que a minha mãe receberá pelo tempo em atraso. O que devemos fazer? Realmente aguardar, Rafael, a decisão judicial até o fim, o que a gente chama de trânsito em julgado, e o correto pagamento, que geralmente sim é pago a título de retroativo. Mande a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Como prometido, agora a pergunta da Caetana em Sobral. Ela diz, professor Rafael: minha mãe tem 67 anos de idade e é cadeirante, recebe uma pensão. Ela tem um filho que se encontra preso e a esposa dele está exigindo que minha mãe pague pensão aos filhos dela, netos da minha mãe. Minha mãe tem essa obrigação, professor? Hoje há a possibilidade, sim, no caso de um avô ou de uma avó, ter que necessariamente pagar a pensão
no caso, para um neto, certo? Na verdade, é dever de toda a família prestar o apoio mútuo, né, a crianças e, por exemplo, a idosos, crianças, adolescentes e idosos. Então, eventualmente, caso seja esse o caso, como você mencionou na pergunta, pode sim ela vir a ser condenada na justiça a realmente pagar essa prestação de alimentos. Mais uma dúvida, meu nome é Renato Moreira, da Fazenda Barro do Juá, zona rural de Paramoti. Tenho 57 anos e em 2005 foi dado baixa na minha carteira, somando 20 anos de contribuição. De 2005 até agora, trabalho como agricultor. Como fica a minha situação para pedir a aposentadoria? Bom, para que você possa pedir, você tem duas possibilidades. Ou comprova 15 anos do exercício como agricultor, a partir do momento que você tiver 60 anos de idade, que aí você tem condição de aposentar-se como segurado especial, ou aos 65 anos você ter acesso a uma aposentadoria por idade urbana, tendo em vista que você já tem 20 anos de contribuição, ou a terceira possibilidade, somando esse tempo de rural com urbano, você ter acesso a uma aposentadoria híbrida. Então, na verdade, Renato, você tem muitas possibilidades. Tudo depende, na verdade, das comprovações que você acumulou durante a vida. Agora, professor Rafael Castelo Branco, se o Renato tivesse contribuindo de 2005 até os dias atuais, já teria o tempo de 35 anos de contribuição para garantir uma aposentadoria bem mais tranquila. Sem dúvida, porque aí você já teria condição, Renato, nesse exemplo que o Luzenor passou, de aposentar-se por tempo de contribuição, e já com os mesmos 57 anos de idade. Sou do município de Russas e no momento estou com 2 hérnias de disco e artrose. Gostaria de saber se tenho algum direito a algum benefício, pois sou agricultora. A pergunta é da Lidiana, em Russas. Comprovando que, de fato, Lidiana, você é agricultora, por pelo menos 12 meses, você pode ter a possibilidade de ter acesso a um auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez, desde que comprove que essa situação de coluna, ela lhe impossibilita totalmente de exercer essas atividades laborativas. Então, tudo vai depender das comprovações de que de fato é agricultora e das comprovações de saúde. Irene, em Crateús, sou agricultora e não pago INSS. Ano que vem completo 55 anos de idade. O que devo fazer para me aposentar? A contribuição do agricultor, no caso segurado especial, é realmente com parte da produção. Então, na verdade, Irene, você precisa apenas comprovar que com 55 anos de idade, que de fato você trabalhou por pelo menos 15 anos na agricultura. Tendo essa comprovação, terá acesso sim a uma aposentadoria por idade rural. Antônio, em Riacho Novo, Santa Quitéria, tenho 40 anos de idade, sinto muitas dores nos braços e queria saber se isso me dá direito a receber algum benefício. Se você tiver na qualidade de segurado, Antônio, e comprovando que essas dores elas são reflexos de uma incapacidade, teria sim direito a um auxílio-doença, por exemplo. O José Souza, em Crateús, diz que trabalha em hospital há 18 anos e quer saber se com as novas regras previdenciárias nós vamos ter a manutenção da aposentadoria especial. A aposentadoria especial ela vai permanecer sim, e daí a importância, José, de você guardar comprovações de que de fato você trabalha mediante exposição a agentes nocivos. Pergunta do Francisco Chagas, em Fortaleza, completo 65 anos de idade em fevereiro e tenho 29 anos de contribuição. Serei atingido pelas novas regras? Consigo a aposentadoria integral? Você vai conseguir realmente aposentar-se, mas poderá sim ser atingido pelas novas regras, a depender do período em que essas novas regras elas sejam realmente aprovadas. Professor Rafael, me permita, antes de continuar, porque eu já não estou gostando dessa resposta para o Francisco Chagas. Ele tem 65 anos de idade, ou seja, do ponto de vista da idade, já se enquadra nas regras atuais e nas novas regras. E com 29 anos de contribuição, ele não já tem condições de se aposentar, não? Não, porque na verdade ele vai completar 65 em fevereiro. Ah, em fevereiro, agora Exatamente. Que eu entendi. Então, na linguagem popular caiu a ficha, professor Rafael. Pronto. Então tá dada a resposta, né? Exatamente. Maria, em Itapajé. Tenho 2 perguntas. Primeiro, eu tenho depressão e por conta disso não consigo mais trabalhar, então perdi meu emprego. Como devo continuar pagando o INSS para conseguir minha aposentadoria? E a segunda pergunta da Maria, professor Rafael. Gostaria de saber se uma pessoa que vai fazer 60 anos de idade em janeiro do próximo ano será afetada pela reforma da Previdência Social. Nesse caso é mulher. Lá a pergunta, na mesma situação, era do Francisco das Chagas. Então, começando pela segunda pergunta, pode sim essa pessoa vir a ser
afetada pela reforma da Previdência, caso, a depender da data que essa reforma ela venha realmente a ser concretizada de uma maneira final, certo? Agora, quanto à questão da segunda pergunta, como que você pode continuar contribuindo, tudo depende se você exerce ou não atividade remunerada. Se você exerce, você vai necessariamente, de maneira obrigatória, ter que se enquadrar em uma das hipóteses dos segurados obrigatórios, ou seja, você vai ter que contribuir para a Previdência de qualquer forma. Caso você não exerça atividade remunerada, você pode facultativamente, como o próprio nome já diz, enquanto segurado facultativo, uma dona de casa, por exemplo, vir a contribuir para a Previdência. Dúvida da dona Maria de Lourdes, na cidade do Crato. Tenho 18 anos de contribuição e 60 anos de idade. Estou pleiteando a aposentadoria, já está agendada, mas não consigo saber mais nada porque só aparece que está em análise. Está em análise. Até quando ficará nessa situação? No caso não tem como a gente lhe passar um prazo determinado, mas a tendência é que pelo tempo que você já fez esse requerimento, é que nos próximos meses, Lourdes, você possa ter uma decisão final desse requerimento e possa ter acesso, sim, a uma resposta acerca do seu requerimento. Essa demora, dona Maria de Lourdes, está acontecendo não apenas com a senhora, mas com milhares de cearenses que deram entrada no pedido de aposentadoria ou de outro benefício e por conta do número reduzido de servidores e da própria burocracia, o INSS não dá agilidade e resposta a quem tanto precisa nessa hora. Mas para ela também tem uma boa notícia, né, professor Rafael? Se ela se enquadra nas condições para ter a aposentadoria garantida, ela vai receber o retroativo a partir do momento que deu a entrada, que oficializou o pedido da aposentadoria. Estou correto? Está correto, sim, com certeza. Mais uma pergunta. Ilson de Russas. Me chamo Gilson, melhor dizendo, e tenho 41 anos de idade. Possuo 11 anos de carteira assinada. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Na verdade, você tem que, Gilson, continuar contribuindo. Para que você possa aposentar-se na modalidade mais próxima da sua aposentadoria, você teria que ter 65 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição, né, na modalidade mais próxima de aposentadoria. Então, a tendência é que você permaneça contribuindo, para que mais à frente você possa ter acesso a esse benefício. Paulo, em Aracati. Sou professor e tenho 60 anos de idade e 13 anos de contribuição. Esse tempo é a soma de outras profissões, pois venho trabalhando nos últimos 6 anos como professor. Gostaria de saber quando posso me aposentar pelo regime especial e quando eu for me aposentar, qual profissão irá prevalecer no cálculo? Boa pergunta essa, professor Rafael. Boa pergunta. Na realidade, o professor, no caso o homem, ele pode se aposentar com tempo de contribuição menor, desde que ele comprove que é professor do ensino infantil, fundamental ou médio, né? No caso seu, Paulo, a modalidade de aposentadoria mais próxima é realmente a aposentadoria por idade, você com 65 anos, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo e, mais à frente, com 65 anos, você possa se aposentar independente de enquanto professor ou qualquer outra profissão. Carlos Augusto, em Santa Quitéria, tenho 62 anos de idade e 16 anos de contribuição. Quando eu completar 65 anos, poderei me aposentar? Ou as novas regras mudam meu tempo para a aposentadoria? Não, na realidade, Carlos, você com 65 anos, com certeza conseguirá aposentar-se por idade, tendo em vista que você já tem o tempo mínimo de carência. Fátima Alves, em Ocara, todo dia ouço o seu programa. Minha dúvida é, meu esposo tinha microempresa e ele pagou 35 anos e 2 meses de contribuição para o INSS no valor de 3 salários mínimos. Quando eu completar 65 anos, ou melhor, quando ele completou 65 anos de idade e foi dar entrada na aposentadoria, constaram apenas 33 anos de contribuição. Já faz 4 anos que ele está aposentado com pouco mais de 2 salários. Gostaria de saber se ele pode pedir que contem esses 2 anos e 2 meses de contribuição que restaram e se ele pode pedir que paguem o mesmo valor que ele contribuiu. Na realidade, ele pode sim, Fátima, pedir o que a gente chama de revisão de benefício. O benefício, a partir do momento que ele é concedido, você tem um prazo de 10 anos para vir a realmente requerer essa revisão. Então, se eventualmente tem um período de 2 anos e 2 meses que não foram contabilizados e que isso gerou uma perda do valor real do benefício dele, ele pode sim fazer um requerimento de revisão no próprio INSS e, se não for deferido, pode até acessar o próprio judiciário. Dona Fátima Alves, em Ocara, eu quero agradecer o seu carinho quando a senhora faz o registro que diariamente nos escuta aqui no Jornal Alerta Geral. Vou mandar um presente para a senhora. Ó, essa
essa caneca aqui para a senhora tomar todo dia café ouvindo o Jornal Alerta Geral vai chegar na sua casa. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Maria Paulina em Maracanaú, tenho 59 anos de idade e completo 60 anos em janeiro do próximo ano. Já tenho 20 anos de contribuição e gostaria de saber se já posso dar entrada no pedido de aposentadoria este ano ou se devo esperar até o próximo ano. Não, na verdade você tem que esperar a conclusão, né, da sua idade de 60 anos para que você possa sim ter acesso a uma aposentadoria por idade. Minha esposa trabalha há 12 anos na Prefeitura de Itauá e trabalhou 4 anos na Prefeitura de Boa Viagem. Ela tem 67 anos de idade e 16 anos de contribuição. Já demos entrada 2 vezes no pedido de aposentadoria, mas não deu certo. O que devo fazer? A pergunta é do José Alves em Itauá. Muito curioso, José. Na realidade, tem que verificar qual é o motivo desse indeferimento, até porque pela idade que ela já tem de 67 anos e o período de contribuição de 16 anos, ela em tese está realmente tendo acesso, ela deveria ter tido acesso a essa aposentadoria. Mas então, eu vou jogar areia aqui, professor Rafael, no seu ventilador para fazer outro questionamento. Se nós tivermos Tauá com regime próprio de previdência e também Boa Viagem com regime próprio de previdência, como fica essa situação? Porque de um lado ela tem 12 anos de contribuição e em outro lado 4 anos de contribuição. É uma situação meio delicada ou fácil de se resolver? ela teria que, no caso, pegar uma certidão de um desses regimes e levar o período contributivo de um dos regimes para o outro. Então, ela somando esse período de contribuição e fechando realmente os 16 anos, a tendência é que sim, mesmo sendo regime próprio, que ela tenha o tempo mínimo, chamado período de carência, para a obtenção desse benefício. Mas aí, na Prefeitura de Itauá, podem dizer o seguinte: não, nesses 4 anos a senhora contribuiu para a Prefeitura de Boa Viagem, então não tem nada a ver Itauá lhe dar aposentadoria. Será que estão usando esse argumento, professor? É muito interessante, nesse caso, José, você realmente verificar qual é o motivo desse indeferimento. E aí, a partir dessa negativa, a partir desse motivo, poder realmente, quem sabe, até acessar o judiciário por meio de um advogado ou um defensor público. Encerramos neste momento esse bate-papo aqui com o professor Rafael Castelo Branco no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais do Ceará Agora e na internet você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua mensagem no 085 98940 2385. A você, ouvinte, internauta, um grande abraço, professor Rafael Castelo Branco, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Luzenor. Um grande abraço a você, Camila, Lucinha, a todos. Queria registrar aqui um grande parabéns a todos os professores aqui do estado, né, do estado do Ceará, e mandar um grande abraço aqui também para o casal Antônio Paula e Maria Rodrigues de Boa Viagem, que dizem que sempre acompanham aqui o nosso programa, e a Edneuda de Pentecoste, que também acompanha, e a gente deseja um bom final de semana. A você, ouvinte internauta no Brasil inteiro, nosso muito obrigado e um grande abraço.